Imagine vencer a maior competição de clubes do mundo sem sequer entrar em campo. Parece impossível, certo? Mas essa é uma história real. E o protagonista é o Aston Villa. Um clube inglês que, em 1982, chocou o mundo ao conquistar a Champions League de uma maneira que ninguém poderia ter previsto. Mas calma, antes que você pense que o Villa levantou a taça sem suar a camisa, deixa eu explicar como essa lenda surgiu, Situm. Tudo começa com um detalhe curioso do regulamento da época. Para chegar à final, um time precisava jogar e vencer todas as fases eliminatórias, mas nem todos os jogadores precisavam participar dessas partidas. E foi exatamente isso que aconteceu. O Aston Villa entrou na Champions League de 1982 como campeão inglês, mas não era considerado um dos favoritos. O time não tinha o brilho das potências da época como o Bayern de Munique ou o Real Madrid, mas tinha algo fundamental: disciplina, organização e um goleiro reserva que entraria para a história da maneira mais improvável possível. A campanha do Villa começou nas primeiras fases contra times menos badalados, mas foi nas quartas de final que o mundo começou a prestar atenção. O time inglês superou o Dinamo de Kiev e na semifinal eliminou o poderoso Anderlecht, garantindo vaga na decisão contra o Bayern de Munique, uma verdadeira máquina alemã. Mas o que ninguém imaginava era que o Aston Villa seria obrigado a mudar seu destino logo no início da grande final. Mal o jogo começou, o goleiro titular do Villa, Jimmy Rimmer, sentiu uma lesão no ombro. Era o começo de um pesadelo para os ingleses, que precisavam segurar um dos ataques mais letais do futebol europeu. Foi então que Tony Morley, um dos craques do time, olhou para o banco e viu um nome que até aquele momento não havia disputado um único minuto naquela Champions: Nigel Spink. Spink, o reserva, nunca tinha jogado um jogo de Champions na vida. Para piorar, ele tinha apenas uma partida oficial pelo Aston Villa antes daquela final. Mas sem escolha, ele entrou em campo para substituir Rimmer. O Bayern, claro, aproveitou para pressionar. O time alemão bombardeou o Villa com chutes de todos os lados, mas Spink viveu a noite dos sonhos de qualquer goleiro. Com defesas espetaculares, ele segurou tudo. O Aston Villa, por sua vez, não desperdiçou sua grande chance. Em um contra-ataque mortal, Peter White marcou o único gol da partida, garantindo a taça para os ingleses. O Villa se tornava campeão europeu e Nigel Spink, que não havia jogado nenhuma partida na competição antes daquela final, se tornava um dos heróis improváveis da história do futebol. Mas a lenda não termina por aí. Esse título da Champions League não só marcou a história do Aston Villa, como também fez do clube um dos poucos times ingleses a conquistar a taça, algo que nem grandes potências como o Arsenal conseguiram até hoje. Além disso, o Villa se tornou um dos últimos campeões inesperados, antes da era dos gigantes milionários. Outra curiosidade interessante é que, após essa conquista, o Villa teve a chance de disputar o Mundial de Clubes contra o Peñarol, mas acabou perdendo. Isso fez com que o clube se tornasse um dos poucos campeões europeus a não conquistar o título mundial. E se você acha que o Villa nunca mais teve destaque internacional depois disso, está enganado. O clube viveu altos e baixos. Chegou a ser rebaixado na Premier League, mas voltou com força e, nos últimos anos, tem sonhado em retornar à glória europeia. Essa é a incrível história do Aston Villa, o clube que venceu a Champions League sem jogar nenhuma partida. Ou melhor, pelo menos para Nigel Spink, que entrou apenas na final e se tornou um herói eterno do clube. E o mais impressionante dessa história é como o destino brinca com os jogadores. Nigel Spink, que entrou na final sem ter jogado um minuto sequer na campanha, acabou se tornando o goleiro titular do Aston Villa por mais de uma década. Depois daquela noite inesquecível contra o Bayern, ele seguiu no clube até 1996, acumulando mais de 450 partidas e se tornando um verdadeiro ídolo da torcida. Mas o que aconteceu com o Aston Villa depois desse título lendário? Bom, a história do clube teve seus altos e baixos. Nos anos seguintes, o Villa não conseguiu repetir o sucesso europeu, mas permaneceu competitivo no futebol inglês. Nos anos 90, o clube chegou a brigar na parte de cima da Premier League e conquistou 2 Copas da Liga Inglesa. No entanto, com a chegada dos clubes milionários como Chelsea e Manchester City, o Villa foi perdendo espaço e acabou sendo rebaixado para a segunda divisão em 2016. Foi um momento difícil para os torcedores, mas o Aston Villa mostrou que sua grandeza não pode ser apagada. Em 2019, o clube conseguiu voltar à Premier League,
E desde então vem se reestruturando para recuperar seu prestígio. Nos últimos anos, o time investiu pesado, contratou bons jogadores e tem voltado a disputar competições europeias, mostrando que ainda tem história para escrever no futebol. E aí fica a pergunta: será que um dia veremos o Aston Villa novamente campeão da Champions League? A história já mostrou que o impossível pode acontecer. E se tem um clube que sabe surpreender, esse clube é o Villa. Afinal, se um time já conseguiu vencer a Champions com um goleiro que nunca tinha jogado na competição, quem pode duvidar do que o futuro reserva? Então, se você curtiu essa história e quer mais conteúdos como esse, já sabe o que fazer. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. O futebol é cheio de surpresas e aqui a gente traz as melhores para você. Até a próxima. E assim, o Aston Villa escreveu um dos capítulos mais improváveis e fascinantes da história do futebol. Um clube que não era considerado favorito, um goleiro que nunca havia jogado na Champions, um título conquistado contra um gigante europeu. Tudo isso se encaixa como um roteiro digno de filme, mas que aconteceu de verdade no maior palco do futebol europeu. Essa conquista não foi apenas um troféu para a prateleira do Villa, mas sim uma lembrança eterna de que, no futebol, tudo pode acontecer. Não importa o quão improvável seja um sonho, ele pode se tornar realidade se o time acreditar e lutar até o fim. E se você gosta de histórias como essa, já sabe. Fica ligado aqui no canal, porque sempre trazemos curiosidades, análises e momentos inesquecíveis do futebol. Não esquece de deixar o like, se inscrever e compartilhar esse vídeo com aquele amigo que acha que só os gigantes milionários podem ganhar a Champions. Porque no futebol, assim como na vida, o impossível só existe até alguém ir lá e provar o contrário. Nos vemos no próximo vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho e não se esqueçam de mandar para todo mundo também que esse ano tem bastante vídeo.